Quero falar com vocês nesta noite, Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, a partir do verso 29, e o tema sugestivo para esta noite: encontros que revelam quem é Jesus. Encontros que revelam a pessoa de Jesus, por intermédio desse Evangelho. João, no seu capítulo 1, a partir do verso 29, amém? Vai dizer assim, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, e me disse: aquele sobre quem você vir descer, pousar o Espírito, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venha ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Senhor, abençoa a tua palavra no nome de Jesus. Precisamos, Senhor Deus, do Espírito Santo para a condução aqui, Senhor, das nossas vidas, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pequenos encontros, coisa boa quando acontece alguns encontros na nossa vida que marcam a nossa história. Encontro com Jesus. Eu não sei se você se lembra quando você se converteu. Eu, pelo menos, na minha conversão, marcou muito a minha vida, uma vez que eu já estava familiarizado com a igreja do Senhor, mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Isso eu me lembro, não me lembro a data fielmente aqui, mas eu me lembro o local, como se deu, o cantor que estava ministrando ali naquela noite, e a partir dali, daquele momento, foi um marco na minha vida. Para esses homens aqui também, nesse momento aqui, que João apresenta, eis o Cordeiro de Deus, trouxe muita alegria. Foi um encontro que marcou para eles, que foi os primeiros discípulos de Jesus aqui. João coloca, de uma certa forma, diferente dos outros evangelhos, esse chamamento dos seus primeiros discípulos. Mas o que me chama a atenção aqui é que esses homens, nas suas limitações da época, do cenário, do tempo, eles disseram sim para Jesus. Eu não sei como é que você está nesta noite, eu não sei como é que tem sido, a sua vida, as suas questões,
acabamos de orar aqui pelo nosso mundo. Verdadeiramente nós estamos vivendo um momento muito diferente. Parece que com a tecnologia as coisas realmente têm avançado. Hoje tem até IA, mas parece que a nossa cabeça tem trago muita confusão para o mundo também. Questões políticas, questões religiosas, questões humanas, enfermidade, guerras, tragédias. Isso tudo mexe com a nossa vida, isso tende também, essas notícias, a trazer um certo cansaço. Mas uma outra coisa que, quando se dá esse encontro com Jesus, é um anseio, é uma vontade de começar a falar a respeito dele. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando Jesus se apresenta para nós, como se apresentou para esses homens aqui, o ponto de João apresentar Jesus como Cordeiro do mundo para 2 discípulos. O que está acontecendo? João Batista está batizando no deserto, sem o WhatsApp, sem Instagram, sem as redes sociais, mas a mensagem de João Batista era uma mensagem sensacional, porque muita gente ia em direção para ouvir a ministração de João Batista. E João, muitas das vezes, ele a mensagem de João, raça de víboras, porque em todo o tempo de João, meus irmãos, João tentava apontar para Jesus. João veio para isso. O ministério de João, apesar de ter sido um ministério forte, um ministério empolgante, de alta performance, digamos, para os dias de hoje, mas foi um ministério que durou 3 anos. O ministério de João, ele, início, meio e fim, no final a cabeça dele aparece numa bandeja. Então, não sei como é que você tem olhado para o cenário do mundo, as informações, as notícias, e eu não sei como é que tem sido o seu encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus, ele muda a história. O encontro com Jesus, irmãos, até o calendário passa a ser contado diferente. Porque a chegada do advento de Jesus é algo extraordinário. E André recebe, e aí ele vai no 35, diz: no dia seguinte João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, na tua vida como cristão, você tem que apresentar a Jesus como Cordeiro de Deus. Não dá para a gente tentar resolver tudo nas nossas vidas sem a presença do Cordeiro. A presença do Cordeiro é que vai nortear as nossas decisões no dia a dia. Em quem é que você tem colocado a sua esperança? Esses discípulos aqui, pequenos discípulos, o próprio Jesus mesmo caminhou com 12 discípulos, 12 homens comuns, que tiveram um encontro com Jesus e começaram a seguir o Mestre. Fora esse encontro dos discípulos, Jesus teve vários encontros com pessoas comuns que nem aparecem nas narrativas da Bíblia. Quando Jesus é revelado, o encontro comum se torna chamados o Cordeiro de Deus. Não existe discipulado verdadeiro sem cruz. Um encontro simples muda tudo. Jesus pergunta: que buscais? O convite é simples: vinde e vede, no verso 35. O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Jesus respondeu: venha ver. Então eles foram com Jesus. Valorizar o encontro com Jesus
sem essa questão de mídia, sem essa questão de muito barulho, valorizar os pequenos encontros com Jesus. Uma vez que Jesus já salvou a minha vida, e João batizava com água, mas ele vem apontando para um Jesus que batizava o Espírito Santo e com fogo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, você recebe. Nós, como batista aqui, nós cremos desta maneira. Quando você levanta a mão para Jesus, o Espírito Santo sela, porque foi Ele que falou ao teu coração, porque só o Espírito Santo convence do pecado, agora falou a memória, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Só o Espírito Santo tem essa capacidade de convencer o coração do homem, tocar numa pessoa, para que ele levante a mão e fale assim: eu quero esse Jesus. Ele convence o homem do pecado. Deus trabalha por intermédio de uma palavra, administra o teu coração, algo vai de encontro a você, a tua alma, que já é sedenta para Jesus, que já espera Jesus, mas o inimigo também, ele tem ali as algemas espirituais, ele tem as amarras, ele tem as distrações, mas Deus, ele quer ir a essa luta espiritual, mas quando o Espírito Santo penetra no teu coração, ele trabalha na tua mente, e ele convence você do pecado, da justiça e do juízo, e é nessa hora que Efésios diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Uma vez selado, selado para sempre. Deus não vai colocar um selo em você e daqui a pouco você pisa num buraco, errou, tira o selo, acertou, coloca o selo. Seria doloroso demais para nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. O Espírito Santo nos ensina melhor as nossas orações. O Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca nos momentos que nós estamos diante das autoridades. E nos momentos simples também, o Espírito Santo nos dá uma palavra para ministrar uma outra pessoa. Irmãos, nós não podemos nos afastar do Cordeiro de Deus, que é luz para o mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, porque tudo que foi falado aqui, de tragédia, de caos, de enfermidade, tem a ver com o pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus, o pecado nos torna orgulhosos, o pecado nos torna egoístas, o pecado nos fere de tal maneira que nós deixamos de perceber quem somos de verdade. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa que sai do caminho aqui, né? A gente fala que se desviou ou saiu da igreja por algum motivo. Você conversa com aquela pessoa, você parece que é uma outra pessoa do tempo antigo, de um outro momento. Você fala de Deus, a pessoa está fria, a pessoa é incapaz de dizer um amém. Meus irmãos, mas esses discípulos aqui, pela fidelidade, pelas coisas simples aqui, se apegando a Jesus como Cordeiro, acreditando nas promessas, da espera, do tempo, esses discípulos aqui, de uma certa forma, eles esperavam o Messias, de uma certa forma, eles desejavam a chegada do Cristo. Será que nós estamos desejosos? Será que nós estamos buscando um caminho em Cristo, com devoção de vida? Será que nós verdadeiramente estamos simpatizados, ou simpatizando com essa questão do Cristo? Ou nós estamos aceitando, né? O momento é bom, o local é importante, eu me sinto pertencente, o louvor é maravilhoso, isso tudo é importante, mas é necessário que você olhe para o Cordeiro, porque esses homens aqui,
tomaram uma atitude de fé, que fez toda a diferença, irmãos. Isso reverbera até hoje para a minha vida e a tua vida. Esses homens aqui, por intermédio dessa atitude de seguir Jesus, seguir o Cordeiro, fez toda a diferença como legado para a minha vida e a sua vida. E o que você vai fazer hoje? Você tem ouvido a respeito do Cordeiro, você tem experimentado a presença do Cordeiro, o Cordeiro já tem feito milagre no nosso meio, o Cordeiro de domingo, de segunda a domingo aqui, quantas domingos as mensagens pregadas, ou quarta-feira, as pessoas levantam a mão dizendo, quero esse Cordeiro, eu aceito esse Cordeiro, eu estava esperando esse Cordeiro, eu estava desejando esse Cordeiro, porque quando Jesus vem na nossa vida, irmãos, muda tudo. Eu me lembro que no começo da minha conversão, um evangelismo que fizemos no trem, Belfor Roxo Central, eu falei, gente, eu não sei ainda conversar, evangelizar, então eu vou dar um suporte para vocês. Eu não sei abordar as pessoas direito, eu estava novinho na fé. Novinho na fé, muito cru ali. Eu falei, mas eu vou dar suporte para vocês. Vou estar junto ali. Irmãos, eu desci sentido Belfor Roxo Central. E depois que eu retornei, já comecei a falar de Jesus. Porque aquilo que está dentro de nós, a luz de Jesus, é algo que é imparável, é algo que nos incomoda de uma forma que você tem que falar daquilo que você vive. Um encontro simples muda tudo. João aproveita todas as oportunidades que se oferece para conduzir as pessoas a Cristo. Ah, como nós temos oportunidade. Dizer que não tem tempo não é sugestivo. Dizer que não vai dar também não cabe, não serve como um argumento, porque Deus tem te dado as palavras. Deus já tem colocado em você algo que você já tem chamado a tua atenção para Ele de alguma maneira, porque quarta-feira você está aqui. Ou você está acompanhando por intermédio da transmissão. Então Deus já tem falado ao teu coração. Mas a gente tem que, eu vejo João levando os seus discípulos para Jesus, porque se a gente pensar nessa cultura de hoje, João poderia falar, poxa vida, Jesus vai tomar os meus discípulos. Poxa vida, eu vim um tempão batizando, falando para as pessoas, agora vem Jesus, que vai tomar os meus discípulos, estão tudo pronto, a hora que eles iriam começar a servir aqui no meu ministério. Mas de modo algum, João falou, ele não sou digno de atar a sandália dele. Ele veio aplanando um caminho. Será que nós estamos verdadeiramente sendo discípulos, chamados por Jesus, olhando para o Cordeiro, mas aplanando as situações, organizando os locais, para que as pessoas vejam, por intermédio da minha vida e da tua vida, que há solução para o mundo maluquinho? Que há solução para esse mundo doentio? Que não há solução fora do Cordeiro, que não há solução fora de Jesus. Irmãos, nesse momento aqui antigo, momento lá atrás, com toda dificuldade, mas já existia ali as questões políticas, as questões religiosas. Percebe que prenderam Jesus, por algum momento queria prender Jesus. Num outro momento, perseguiram Jesus. Mas Jesus veio porque Ele sabia que Ele tinha um caminho a ser trilhado. Em momento nenhum Jesus se distraiu da sua direção. Lucas capítulo 22, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar,
E alguns discípulos acompanham Jesus naquele momento de pressão extrema, momento de dor, momento ali de angústia, momento de aflição. A Bíblia diz que Jesus orava intensamente. Jesus retornava àquele lugar e encontrou ali os seus discípulos dormindo, porque nós dormimos. Era discípulo de Jesus, mas nós dormimos nas nossas mazelas, nas nossas distrações, nos nossos momentos, nos nossos boletos, nas coisas nossas. Como nós nos distraímos e caímos no sono. Mas Jesus, em momento nenhum, ele perdeu a sua conexão com o Pai. No momento de pressão, ele preferia ficar conectado com o Pai. No momento de angústia, de dor, no momento de sofrimento, ele manteve-se conectado com Deus. Irmãos, nós só vamos vencer as questões enquanto estamos aqui, se mantermos conectados com Jesus. Se distrairmos, não vemos Jesus, o tempo passa, o dia passa, vem a correria. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu tratei isso já no primeiro encontro de líderes, de PGM. Falei, gente, eu sei que até eu estou acostumado a falar, estou numa correria, dá tempo para nada, pastor, estou numa correria. Eu falei, vamos tratar esse ano, eu não gostaria de ver a liderança falando que está na correria, não. Calma. Vamos sair desse assunto de correria. Sabe por quê? Porque esse Jesus é uma prioridade para nós. Então tem que parar com correria, valorizar os encontros com Jesus, não pode ser na correria, não. Valorizar os pequenos encontros com Jesus, não pode ser do meu jeito, não, no meu tempo, não. Tem que ser no tempo de Jesus. Uma outra coisa, quem encontra Jesus compartilha, de 40 a 42. Vamos ler o 43, diz assim, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a que disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. 46, então, Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, venha ver. Sabe por que eu penso aqui também, nesse encontro aqui? A função nossa é levar as pessoas para Jesus. Não convencer as pessoas, querer converter ninguém. Felipe apresenta Jesus para Natanael. Natanael, você está de brincadeira comigo. Eu estou esse tempo todo esperando aqui, tem buscado a Deus, tem buscado a direção. E agora você está dizendo que esse Jesus está chegando de Nazaré, filho de José. A questão da fala aqui, dentro do judaísmo ali, quando fala filho de José, o carpinteiro, é para dar uma enfraquecida no ministério de Jesus. É porque filho de José, um carpinteiro, como é que esse cara é o cordeiro de Deus? Como é que ele é o filho de Deus? Como é que ele será? Uma outra questão também, surgiam vários messias, várias pessoas aqui, no sentido, e não era, né, não era uma coisa verdadeira. Filipe respondeu, venha ver. Será que nós estamos levando as pessoas para Jesus, mas sem pressão, sem ter que ficar pressionando? Eu me lembro que a minha sogra, né, todo ano, ficava catucando o meu sogro, você tem que aceitar a Jesus, você tem que aceitar Jesus. Esse ano, graças a Deus, no momento nosso de culto, nas férias, o meu sogro, eu dei uma palavra, Larissa orou, o meu sogro levantou a mão para Jesus, eu aceito a Jesus, eu quero ser Jesus. Eu, no meu coração, eu já tinha o meu sogro assim, como uma pessoa que, ele só não se batizou ainda, né? Mas ele, um cara crente, eu olho para ele e vejo assim, um cara crente, um cara que tenta ali, tem a sua conformidade, mas ele precisa
independente da pessoa, se a pessoa é corretinha ou se é uma pessoa boa, ela tem que levantar a mão para Jesus, dizer, eu quero Jesus, e confessar com sua boca, eu quero esse Jesus. Mas graças a Deus ele levantou a mão lá, ficou meio choroso, aquela coisa toda, e nós oramos, aí minha sogra também chorou, aquela coisa toda, e agora, a nossa oração agora, é para que Deus continue trabalhando, e Ele venha para a igreja, sabe? Ele venha cultuar a Deus, no sentido de prestar culto mesmo para o Senhor, quem sabe de repente se batizar aqui, numa forma de testemunho. Essa semana, nós vamos ter uma grande oportunidade aqui no final de semana, de levar Jesus para as pessoas. Nós vamos estar ali no carnaval, mas o carnaval, eu falei isso com alguém no ano passado, pastor, eu falei, olha, eu estou no carnaval, mas o carnaval não está em mim. Que coisa boa, meus irmãos, quando Jesus entra, é esse outro aspecto, porque eu estou no carnaval, todo mundo sambando, todo mundo bebendo, fazendo as loucuras ali, eu estou ali, a equipe com o pastor Isaac aqui, os irmãos da igreja e irmãs, estão ali, mas o carnaval não faz parte da nossa vida. Quantas pessoas necessitam do carnaval? Quantas pessoas necessitam da bebida, do álcool, do cigarro, da prostituição? Mas isso não está em nós, porque o Cordeiro habita em nós. Ele já nos limpou, como ele diz para Pedro, Pedro, não precisa lavar todos, só os pés, você já está limpo pela minha palavra. Essa é a função do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro fala de sacrifício. Quem conta com Jesus, Felipe estava extasiado de alegria, vivendo um verdadeiro arrebatamento depois de conhecer a Cristo. Nós achamos aquele de quem tanto falamos, a quem tanto esperamos e quem tanto desejamos. Jesus muda o nome antes de mudar o comportamento. O argumento mais forte, mais predominante para que uma alma sensível é despertada para Cristo, e o de que é Ele, é somente Ele que tira o pecado do mundo. Eu não sei como é que você se encontra hoje, minha irmã, eu não sei como é que você se encontra hoje, meu irmão, eu não sei como é que está os seus pensamentos, eu não sei como é que você tem se organizado na questão física, emocional, espiritual, financeira, mas vale a pena colocar a esperança no Cordeiro de Deus. Meus irmãos, esses homens deixaram um grande legado. A obra de aceitar a Jesus, de seguir a Jesus, isso reverbera até hoje, mas só que eles já não estão mais no nosso meio. O legado deles já passou, agora Jesus conta comigo, com você, para que nós possamos sempre levar Jesus para outras pessoas. Levar Jesus de maneira, com o nosso testemunho diário, levar Jesus no trabalho, na vizinhança. Eu não sei como é que você tem sido o seu comportamento, mas Jesus sabe, porque Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus começa um diálogo com Natanael, Jesus nem critica a ação de Natanael, ele fala, eu vi, antes de Filipe me apresentar, eu já sabia, eu vi você, debaixo da figueira, meditando, orando nas Escrituras. Antes de Filipe fazer essa bela apresentação, eu já te conhecia, Natanael. Aí Natanael vira, agora ele já não fala mais, ele já não olha mais como um olhar crítico, de diminuição, mas ele louva a Deus dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Salvador. Diante de tudo isso, como é que tem sido a tua adoração? Você já experimentou da salvação? Você já tem uma vida devocional com Deus? Diante de tudo isso, você tem declarado que Ele é o Filho de Deus? Que Ele não só é o Rei de Israel, mas Ele é o Rei que salva o mundo?
Ele não é só o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus que resolve o mal do mundo. Ele não é só de Israel, Ele resolve as nossas mazelas, Ele resolve a questão do mundo. Eu gostaria que você, nesse momento, pensando no Cordeiro de Deus, colocasse a mão no teu coração, e nós vamos orar. Não sei como é que você tem buscado ao Senhor. Lá em casa, nós estamos vivendo um desafio no nosso culto doméstico, que é tentar controlar a Letícia no nosso culto doméstico. É muito difícil, irmãos. Às vezes, ela começa aqui, daqui a pouco pula para ali. Então, assim, mas nós temos feito do jeito que dá para fazer. Porque às vezes, sabe o que acontece? O seu culto doméstico, o seu devocional com Deus ali junto com a família, um está lavando a louça, outro quer dormir mais cedo, outro está vindo janta, se esforça para fazer do jeito que dá para ser feito. Não abra mão de orar o cônjuge com a esposa, ore com ela, faça o seu culto dominical. Não perca a conexão, porque se você perder a conexão com o Cordeiro, você é vítima da enchente. É uma fala aí fora, vítima da enchente. Nós não podemos perder, porque quando nós perdemos a conexão com o Cordeiro, nós ficamos vulneráveis a outros atrativos. Que Deus abençoe a tua vida, tá? Quero orar. Coloca a mão no teu coração. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor. Esse mal, Senhor, que nos afasta de Deus, esse mal que nos impede, Senhor, de adorarmos ao Senhor, é o pecado, as coisas, é o engodo, Senhor, as distrações, é as coisas desse mundo, Senhor, nos abraçando o tempo todo, os compromissos, Senhor, as distrações, Senhor, amanhã eu vou, amanhã eu faço, quando, Senhor Deus, eu me aposentar, eu vou te servir melhor. Para com isso, olha para o Cordeiro. Deus não está pedindo para você se aposentar e vir para Ele. Ele quer que você venha para Ele do jeito que você está. Vem do jeito que você está, meu irmão e minha irmã. Venha para o Cordeiro. Abrace o Cordeiro. Não abra mão desses pequenos encontros com o Cordeiro, lavando uma louça, cuidando dos filhos, cuidando da casa, pagando os boletos, cuidando dos funcionários, tendo que fazer algo a mais para aumentar a renda, envolve o Cordeiro nisso. Sai dessa correria e traga Jesus para a tua vida, traga Jesus para perto, que vai ter tempo, porque Jesus é o dono do tempo. Que Deus abençoe você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Tenha um restante de noite debaixo da boa mão do Senhor, em nome de Jesus, amém.